Salve Maria. Primeiramente, uma alegria muito grande poder receber vocês nesse dia de visita aqui à nossa cidade de Formosa, ter participado conosco da missa e depois vocês vão fazer o almoço comunitário de vocês. Obrigado por virem a Formosa. Obrigado, Coronel Olavo, por ter marcado esse momento aqui com esse povo tão maravilhoso, católicos de verdade, católicos autênticos. O Coronel me pediu uma meditação com vocês, uma pequena catequese. Vou falar de coisas que vocês já sabem. Na igreja é assim, a gente vive recordando aquilo que a gente já sabe. A gente reza o mesmo Pai Nosso há 2000 anos, as mesmas orações, os mesmos mandamentos, os mesmos ensinamentos, mas como o nosso corpo se cansa, a nossa mente também se debilita, então é necessário às vezes recordar, fazendo esse processo da chamada anamnesis, da recordação daquilo que a gente já sabe. Nós vamos falar muito rapidamente nesses 20 minutos aqui sobre a importância da santidade na vida conjugal e da família, ou seja, na vida do casal e na vida da família como um todo. Porque a espiritualidade, a santidade, ela precisa ser muito expressiva no coração do esposo e da esposa e do coração do pai e da mãe. Então esta unção de santidade vai descendo também para os filhos. E nesse dia que nós celebramos, primeiro o início do mês de março de 2026 e o dia da transfiguração do Senhor, é muito importante lembrar que a nossa santidade depende da luz de Cristo. Assim como a planta precisa da luz do sol para realizar o seu crescimento, para receber a força desta luz, também o cristão precisa inexoravelmente da luz de Cristo para ir adiante. Refletimos hoje sobre a importância da santidade na vida familiar e na vida conjugal. O matrimônio cristão não é apenas uma instituição social. Eu lembro que nos anais da igreja dessa região, da década de 40, o bispo da prelazia, que compreendia toda essa região, que era São José do Tocantins, em Niquelândia, Dom Francisco Prada Carrera, que foi quem me batizou, ele veio a Cavalcante, a cavalo, exatamente no mês de fevereiro, com muitas chuvas. Ele, o ajudante dele e 2 cavalos sendo puxados, porque os cavalos cansavam, passavam para outro. Atravessando os rios, um cavalo rodou na enchente e ele gastou 11 dias de Niquelândia a Cavalcante, simplesmente para não deixar o juiz prender o padre, porque o padre estava criticando o casamento civil, dizendo que o casamento civil não responde à vontade de Deus. E o juiz queria encarcerar o padre. Então o bispo veio lá para fazer toda uma conversa, uma demanda, para dirimir o conflito entre o fórum e a paróquia, porque muita gente estava casando no civil, gente católica, e não casava na igreja. O casamento civil, ele tem essa importância no nível social, na garantia dos direitos dos cônjuges, mas na dimensão espiritual é o casamento religioso, que é instituído por Nosso Senhor Jesus Cristo, deixado por Nosso Senhor como elo não social, humano, antropológico, mas espiritual, que liga o homem e a mulher diante de Deus, inserindo-os no mistério. O casamento civil insere-se na realidade social, o casamento religioso no mistério espiritual. Muito importante a gente saber isso, porque desde o princípio, nós como cristãos, entendemos que o matrimônio é uma vocação divina, é caminho de santidade. É fácil viver o casamento? Eu creio que não.
porque eu assisti até 11 anos o casamento do meu pai e da minha mãe, quando ela faleceu, e depois acompanhei o casamento do meu pai com minha madrasta até o fim dele. E 40 anos trabalhando com casais, a gente sabe muito bem o que é o matrimônio. É uma grande bênção divina acompanhada de grandes cruzes, como dizia São João Paulo II. Matrimônio é também uma cruz. A cruz das doenças, das dificuldades dos filhos, das dificuldades econômicas e assim vai. Mas ele é um consórcio para a vida toda, que tende à santidade dos cônjuges e de toda a família. Desde o princípio, Deus pensou a família como parte do seu plano de amor. Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem. Homem e mulher os criou. E nós cristãos nos deixamos guiar pela palavra de Deus, pela espiritualidade. Hoje a sociedade, o mundo, vai criando vários tipos de família. Nós não vamos brigar com isso. Mas para nós cristãos a família é esta, tipificada na Bíblia, no Antigo Testamento, e solenemente ratificada por Jesus no Novo Testamento, no capítulo 19 de Mateus e 10 de Marcos. Então, o matrimônio é uma instituição de direito divino, não foi a igreja que criou o casamento, foi o próprio Senhor, nosso Deus, que estabeleceu o matrimônio, por isso ele é de direito divino. O matrimônio civil é de direito social, direito humano, aqui, da justiça. Mas no nível sacramental, porque nosso Senhor Jesus Cristo quis elevar o casamento, a união do homem e da mulher, a uma condição de sacramento. Os sacramentos são sinais sensíveis da graça de Deus em nós, como define o Concílio de Trento. Então, a união conjugal cristã, ela não nasce, gente, apenas de um querer humano, mas de um querer divino. Eu sei que muitos de vocês nem pensavam nisso quando se casaram, porque muitos não tinham a vida católica assim arraigada, nem sabia disso, mas no silêncio da decisão de vocês, Deus já estava acrisolando a sua vontade, para que vocês fossem sinal de Cristo neste mundo. São Paulo ensina que o amor entre o marido e a esposa é sinal do amor de Cristo pela igreja. É um dos textos mais belos sobre o casamento de Efésios, quando São Paulo determina isso. Por isso, o lar cristão é chamado de igreja doméstica. Essa palavra não é nova. Ela vem lá do início da igreja, já com os padres da igreja, especialmente com São João Crisóstomo, que falava já do lar, da família como um lar de Deus, uma igreja de Deus, uma pequena igreja de Deus. São João Paulo II, também São Padre Pio, chamava a igreja de igreja doméstica. E isso foi uma expressão também retomada no Concílio Vaticano II. O concílio afirma claramente que os esposos, vivendo fielmente sua vocação, ajuntam-se mutuamente a alcançar a santidade na vida conjugal e na educação dos filhos. Lumen Gentium 11. Porque o direito canônico define o matrimônio, acho que é lá no Cânon 1165, quando começa aquela parte de quase 200 cânones sobre o casamento, dizendo que o matrimônio é a união de duas pessoas batizadas, e isso foi elevado por Nosso Senhor à condição de sacramento, para viver o bem conjugal, o bem dos esposos, o amor, a união, a afetividade, as intimidades, e também a geração e a criação dos filhos. A santidade não é um privilégio dos mosteiros, gente, nem dos conventos, nem da vida religiosa. A santidade começa na sala da casa, começa nos nossos lares. E as famílias católicas, elas são chamadas a essa vocação.
Santa Teresinha do Menino Jesus, no seu manuscrito História de uma Alma, ensina que a santidade consiste em fazer apenas coisas pequenas com grande amor. A mãe que levanta de noite para fazer um chá de noz moscada, de poejo, para tirar a dor dos gases do intestino da pequena criança, se santifica nisso. O pai de família que, ao vir para casa, lembra de passar no mercado e comprar um bombom para as crianças, um outro chocolate para a esposa, e chega agradando a família, isso é santidade no lar. O trabalho, a mulher que cuida do alimento das crianças, varrer a casa, lavar as roupas, limpar uma criança que suja, isso é santidade. Arrumar a cama, cuidar dos lençóis, isso é santidade. Nas pequenas coisas, nos ensina Santa Teresinha do Menino Jesus. Aplicado isso ao matrimônio, significa que a fidelidade cotidiana do casal acontece nesses gestos simples, pequenos, na paciência, no saber calar quando o outro está exaltado. Porque é na paciência que nós vamos construindo o caminho da nossa santificação real dentro do matrimônio. São João Paulo II, na exortação apostólica Familiares Consórcio, de 1981, que mudou muito a atividade pastoral familiar da igreja, afirmou: a família é o caminho da igreja. Existe igreja católica sem família. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o matrimônio, ele é tão importante quanto o sacramento da ordem. Sem o matrimônio não tem sacramento da ordem. Se vocês não gerar filhos, nós não teremos padres, não teremos religiosos, nem religiosas, nem outras famílias santas. O matrimônio, ele é absolutamente necessário na nossa igreja. Por isso que a igreja nunca descuidou do matrimônio. Sempre cuidou com muito amor. Até o Concílio de Trento, praticamente os casamentos eram celebrados na presença dos pais, que fazia a ata e levava à igreja. Depois do concílio, as coisas foram crescendo, então a igreja quis dar uma solenidade maior ao sacramento do matrimônio, então determinou a autoridade da igreja como a única testemunha qualificada do matrimônio católico. É feito na igreja. Hoje, com essa mundaneidade, esse povo que não, só pensa mais no corpo, na diversão, muita gente quer casar nos clubes, na beira de piscina, nesses lugares. Não, o casamento é feito aqui diante do altar. Por que isso? Porque a Eucaristia está intimamente ligada ao matrimônio. Por que o casamento é feito na igreja? Por causa do altar. E o direito canônico é claro: o casamento seja feito na igreja, matriz, na catedral, numa capela ou num oratório onde tem altar. Que, a bem da verdade, todo casamento deveria ser celebrado dentro da missa. Nós não temos ordenação de padre, de diácono, de bispo fora da missa. O direito litúrgico da igreja preconiza, e o direito canônico também, que o casamento, tanto quanto, seja celebrado dentro da missa. Por causa da união do sacramento do matrimônio com a Eucaristia. Já tinha pensado nisso? É interessante isso. Isso é profundo. Hoje, geralmente, os casamentos são feitos sem a missa, mas os padres, pelo menos, estão dando a comunhão para os noivos. Que é bonito isso. Eu gosto de fazer o casamento dos meninos que me convidam, esses meninos da igreja, que vivem esse namoro cristão, essa luta, eu sempre faço com missa. E às vezes a gente dá a comunhão também, quando é muito apressado o casamento, para não esquecer, o matrimônio está ligado, é um sacramento, ao sacramento da Eucaristia. O Papa João Paulo II ensina que o futuro da humanidade passa pela família, porque é nela que a pessoa aprende a amar e a ser amado. Vocês acompanham aí nas mídias essa gente que é contra a família, essa gente que quer desconstruir a família,
que quer desconstruir a Sagrada Escritura, que quer desconstruir essa cultura, essa espiritualidade judaico-cristã. Porque destruindo a família você destrói a sociedade. Só para lembrar, Antônio Gramsci, que é o fundador do comunismo na Itália, ele nasceu em 1891 e morreu em 1936. Ele foi encarcerado por Mussolini 10 anos. E lá na cadeia ele escreveu os 10 cadernos do cárcere. E ele ensinava os militantes do comunismo novas concepções para implantar o comunismo. E dizia, não é com armas, não é com canhão, mas é com a revolução cultural marxista. Entrar na cultura, entrar na comunicação social, entrar na política, entrar nas universidades, nas escolas, mas primeiro entrando na igreja. Para desconstruir a igreja, porque a igreja é guardiã desse valor da família. Desconstruir as famílias. Por isso que todos esses movimentos para criar novas modalidades de famílias, novas entidades afetivas. Tempos atrás eu fiquei abismado de ver uma reportagem sobre um casamento de 7 pessoas na Alemanha, com vários gêneros. Logo a minha curiosidade despertou. O tamanho da cama que tem que ser feito para esse povo dormir, 7 pessoas tudo junto, né? Uma coisa assim espetacular, né? Dá um enredo para filme. Agora outro dia aqui no Brasil vi que casaram 3 homens, né? Os 3 se casaram. São entidades afetivas. Mas nós não podemos, como católicos, dizer que é a família no estrito sentido, estrito senso, não. A família para nós cristãos é essa deixada por Deus no Antigo Testamento. A gente vai morrer defendendo isso. Porque essa luta para desconstruir a família, para facilitar a implementação da ideologia marxista. Quando você escuta o samba enredo de uma escola de samba criticando a família tradicional conservadora, é isso, gente. O que está por trás dele? O marxismo gramsciano. E não é de assustar que até o mandatário atual, certa vez eu ouvi um discurso dele dizendo que esse conceito de família conservadora é muito atrasado. Que triste, né? O Estado deve defender a família, zelar pela família. Hoje é complicado isso. Você vai preencher qualquer formulário, coloca lá o gênero. Masculino, feminino, outros gêneros, né? Isso é uma criação. Isso é uma construção. A construção do gênero, ela advém dessas mentalidades marxistas, gramscianas. Porque Deus já definiu homem e mulher. Portanto, minha gente, confiemos nossas famílias a ela, a Imaculada Conceição. Porque Nossa Senhora viveu a santidade no cotidiano de Nazaré, cuidando da sua casinha pobre, cuidando do menino Jesus, São José ali na oficina, construindo os móveis para sobreviver. Por isso que a nossa igreja tem a Sagrada Família como um modelo de amor fiel e obediente. São José ensina o silêncio, o trabalho e a responsabilidade. Ele é o modelo de paternidade justa e firme. Minhas queridas famílias, não tenham medo da santidade. A santidade não é um privilégio de poucos, é chamada de todos. O lar cristão é o lugar onde Deus quer habitar. Façam de suas casas
um espaço onde Cristo seja amado, seja servido e transmitido às futuras gerações. Assim seja. Amém.